O Internacional cancela o início das vendas dos ingressos para a semifinal da Copa Libertadores lá no Maracanã. E agora aguarda o Fluminense resolver questões burocráticas junto ao estádio e ao consórcio lá do Rio de Janeiro para que possa comercializar junto aos torcedores colorados. Enquanto isso, o time de Eduardo Cudê vence a primeira no Campeonato Brasileiro e agora seca Cruzeiro, Corinthians e até mesmo dá uma olhada no Santos nessa questão ali da parte intermediária da tabela. Os destaques da partida no Beira-Rio, mais a torcida de um grande Colorado, a gente vai falar sobre agora. Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Hoje sim, hoje muito bem, principalmente porque o time de Eduardo Cudê conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, interrompe uma sequência negativa de 10 jogos sem marcar 3 pontos e agora observa os adversários, principalmente Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá e o Santos. São 4 times para a gente dar uma olhadinha hoje à noite, né? Ou a partir de hoje à noite, aqui no Campeonato Nacional. Vamos fazer o seguinte, a gente vai falar sobre isso, mas vai falar sobre Libertadores também, vai falar sobre um cara que estava ali observando o jogo ontem e a gente pode até mesmo ter, não sei se um novo ídolo por aí, tá? Mas um cara com uma identidade muito grande, mesmo sendo recente lá no Beira-Rio. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação e não te esquece que se tu tá precisando de um engajamento maior aqui nas redes sociais ou como um todo, de repente num canal do YouTube que tu tenha novo ou tá começando um projeto aqui na web, então tu tem que falar com a Pesto Comunicação. Eles são especialistas na área de engajamento e também de geração de conteúdo, de gerir também o teu conteúdo na internet. Vale muito a pena tu falar com a Pesto Comunicação e eles têm 10% de desconto com o cupom VDG10. Os serviços deles todos com 10% de desconto aqui por ser parceiro, não só do meu canal, mas do Lucas Colari também, do Vozes do Gigante, beleza? Ó, vamos falar do jogo rapidinho ontem, tá? Porque o primeiro tempo do Inter foi muito discrepante, claro, né? Do segundo. Começamos até bem ali nos primeiros 10 minutos e tal, fazendo uma pressão, mas depois a gente deixou o São Paulo jogar. E eu acho que muito também por conta da liberdade que demos pro Lucas, para a liberdade que demos para a bola girar no meio campo, mesmo com o Gabriel ali, né, o Rufi, que é aquele cara mais de pegada e tal, a gente não conseguiu conter as investidas do São Paulo, uma pataquada do Kehler, né, o que ele domina a bola e deixa ela ir mais para frente, acaba fazendo um pênalti, e aí o Internacional sai perdendo o primeiro tempo de 1-0. O Kehler que, olha, foi extremamente importante no jogo do Flamengo, né, no jogo lá no Maracanã, não repetiu a mesma atuação aqui no Beira-Rio, né? Tava extremamente nervoso, visivelmente, inclusive, também no segundo tempo, né? Quando tenta segurar uma bola e ela meio à la Rogério Ceni em 2006, acaba escorregando a mão dele e o Igor Gomes acaba tirando a bola e quase faz o São Paulo faz o segundo gol lá. Mas eu quero me ater ao segundo tempo e à entrada de um jogador em especial, Rômulo. Na minha visão, o Rômulo que melhorou o time do Inter na etapa final, liberando o Maurício, liberando o próprio Bruno Henrique para chegar com o Alan Patrick e fazer triangulações ali na parte do meio campo, o Wanderson também pelo lado esquerdo, e aí abriu, né? Ele subiu o Cudê, tem um mérito muito grande que ele consegue subir os dois laterais transformando em ala com a entrada do Igor Gomes. Aí sobe o René, sobe o Bustos, os dois acabam fazendo o gol, né? O do René é um golaço, e aí o Internacional consegue marcar 3 pontos na tabela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, para vocês darem uma olhada da situação atual. O Inter subiu 4 pontos, na verdade 4 posições, né? Com esses 3 pontos. Hoje tem o Cruzeiro, que joga contra o Santos, e aí aqui um empatezinho seria maravilhoso, né? Porque segura o Cruzeiro e segura o Santos, deixa o Inter com 7 pontos do primeiro time do Z4, basicamente, e aí a gente também olha pro
Corinthians, que joga contra o Fortaleza, que também seria maravilhoso, né? Um empatezinho, porque aí a gente também segura mais um jogador, mais um time e conseguimos manter a 10ª colocação. E aí no outro dia, na sexta-feira, tem o Cuiabá jogando contra o América Mineiro. O Cuiabá são esses 3 times que podem passar o Inter: o Corinthians, o Cruzeiro e o Cuiabá. E aí, a partir daí, a gente mantém ali a primeira página da tabela, como diria o meu grande amigo Luiz César Soto de Moura, e daqui a pouco pode vislumbrar um G6. Acho que a gente tem que falar também que o Luca, ele... Não sei se por conta de ele não ser bem a referência, né? Ele jogou um pouco mais pelo lado esquerdo, o Alan Patrick muito em linha com ele. O Luca não conseguiu fazer um bom jogo, tá? Mas acho que taticamente, em termos de posicionamento, ele até cumpriu algumas coisas que o Kudê pediu para ele ou que o Kudê esperava dele. Eu já tinha pedido paciência com ele, muita gente me mandou mensagem, inclusive perguntando: o que tu achou do Luca? Ó, acho que o Luca pode dar muito mais, pelo que a gente já viu na amostragem do Sub-20 e tudo mais, do que deu agora nesse jogo. É claro que a marcação do jogo profissional é muito diferente do Sub-20, a pegada é muito diferente, mas é um jogador promissor, é um jogador que ainda tem muito para dar pro Internacional. Alan Patrick jogando muita bola, Bruno Henrique jogando muita bola, o Rômulo, que está emprestado, né, pelo Atlético, e agora o Internacional precisa embolsar 3.600.000 reais para ficar com o jogador. Então eu acho que a gente tem que também já investir, né? Porque é outro time, é outra abertura do meio-campo com o Rômulo, tá? E o Maurício, taticamente, foi um absurdo no jogo ontem, principalmente pelo lado direito, ali na hora que o Rômulo entrou. Então acho que são esses os meus destaques. Para mim, o Bustos, o primeiro. Depois, o René, Rômulo, Maurício, o Bruno Henrique e o Alan Patrick. Obviamente, aí esses jogadores aqui. O Rocher. Olha o que o Rocher colocou nas redes sociais ontem, assistindo ao Internacional, né? Ele que era um dos 7 desfalques que o Inter tinha, colocou ali, né? Vamos, meu Inter. E aqui, meu amigo, eu acho que a gente tem um destaque para fazer. É um cara que está com uma identidade muito grande junto ao Internacional, é um cara que já entendeu onde ele está pisando, é um cara que tem tudo para daqui a pouco construir uma idolatria. Claro que precisa de títulos, claro que precisa levantar canecos, né? Como o Klemer levantou, como o Fernandão, como o Tinga, enfim, jogadores históricos do Internacional. Mas eu acho que a partir do momento que o cara está imbuído num projeto e muito interessado naquilo que ele está vivendo hoje, ele começa a se credenciar como uma possibilidade aí de idolatria ou uma possibilidade de futuro muito bom aqui dentro do vestiário do Inter. Por fim, eu quero falar sobre os ingressos, tá? O Inter cancelou a venda de ingressos, ou o início da venda de ingressos, nesta quinta, da semifinal da Copa Libertadores. Há um problema dentro entre o Fluminense e o consórcio que rege o Maracanã, e também a questão da comercialização de ingressos, e principalmente pelo site do Fluminense. O Fluminense cancelou o início das vendas também, que seria hoje ao meio-dia, para segunda-feira, postergado até lá. O que acontece? O Inter vai esperar o Fluminense organizar essas questões burocráticas para, sim, daí depois fazer a divulgação, vamos dizer assim, né, do horário que vai começar a ser vendido no mundo colorado, para então os colorados também terem condições de se organizar para ir para o Rio de Janeiro. Ontem o Vitor Grunberg falou o seguinte: ó, o Fluminense tem que resolver os seus problemas, mas no regulamento da Conmebol diz que são 48 horas antes que os ingressos têm que ser comercializados, antes do jogo, ou seja, no dia 25. É claro que é horrível, né? Se isso tiver que acontecer, por conta que os colorados eles têm que se arrumar, eles têm que se organizar com passagem, têm que se organizar com um hotel e tudo mais, tá? Então fica aqui esse problema para a semifinal aí da Copa Libertadores, e o que o futuro vai dizer, a gente vai ficar de olho aqui para continuar dando para vocês todas as informações, beleza? Cara, se tu chegou até aqui, vou te agradecer demais e vou te pedir mais uma vez, like, curtir aqui o canal, né? Curtir o conteúdo, compartilhar aqui o conteúdo e também se inscrever e ativar a notificação, porque a gente sempre tem muito para falar do Internacional. Valeu? Um forte abraço!
Tchau!